Tá começando mais um Aleatório Pacas e tentando manter a promessa de que toda semana vai ter esse podcast aqui, até eu me enjoar. Que duvido que vai ser, porque é muito divertido fazer isso. É basicamente você sentar e ficar falando besteira. Falar qualquer coisa que vem na mente, falar as coisas que fez na sua semana, é muito libertador por um lado. E além de tudo, se der certo, você ganha uma grana ainda. Que agora todo mundo quer ser youtuber, influenciador digital, essas coisas, né? Daí, o que acontece? Eu ficava lá olhando esses caras, a opinião desses caras, vendo ele falando altos absurdos. E eu tava consumindo esses altos absurdos. E eu fiquei indignado, porque eles estavam ganhando dinheiro comigo. Eu não tava ganhando nada. Então eu falei, vou criar um podcast. Só que daí eu não sabia como criar um podcast, porque eu sou um cara leigo no assunto. Até que eu comecei a falar, não sei como fazer um, porque todos que existiam eram a mesma coisa. Era tudo ou falando de cultura popular e tal, com um grupo de amigos, ou então fazendo entrevista. Só que, eu não tenho essa capacidade para fazer nenhum dos dois. Porque, imagina, você tem que juntar um grupo de amigos, todo o grupo de amigos tem que ver a mesma coisa, toda semana e tal. É um puta trampo. É um puta trampo e, além de tudo, o cara tem que ter dedicação a uma coisa, que às vezes ele nem sabe se vai dar certo ou não, se ele vai gostar ou não. Então, não faz nem sentido pra muitas pessoas fazerem isso. Daí eu falei, tem que fazer sozinho, então como é que eu vou fazer? Vou dar umas piradas e tal, e tem que ser aleatório, porque eu não quero ficar preso a um tema. Eu quero chegar um dia e falar, o que eu aprendi hoje? O que eu tô fazendo essa semana? Que jogo eu tô jogando? Que filme que eu vi? As merda que eu tô falando, pensando e tal, todas essas coisas. É por isso que esse se chama Aleatório Pacas, porque é pra ser aleatório. Não é pra nunca um episódio ter uma coisa a ver com a outra. Tirando referências ao Naruto, que é uma coisa que eu tento fazer toda hora, porque outro dia eu tava vendo um vídeo de rap, vendo batalha de rap, que é uma das coisas que mais me diverte, que eu acho brilhante o cara ter uma capacidade mental de ficar pegando palavras, falando elas, rimando palavras e ainda fazer sentido aquilo. Porque você não pode só rimar palavras, você não pode falar beterraba, não dá nada, você não pode chegar e falar isso, você tem que fazer uma rima que zoe o cara, ou que seja melhor que a do cara, que faça sentido e ainda rime, na hora. E é muito difícil. Daí eu tava vendo umas lá, e eu vi acho que umas 5 lá seguidas um dia, e todas falavam do Naruto, todas. Tipo, se você não tivesse visto Naruto, que nem eu não tinha visto, até recentemente, você não entende nada. Daí o cara fala que ele é o cara que derrotou outro cara, e ele é o bundão porque ele foi o cara derrotado por você, não sei o que lá, daí você fica, meu Deus, mano, mas o que tá acontecendo? E os porra dos rappers se entendendo, porque eles viram Naruto. Daí eu falei, vou fazer isso. Vou pegar o mundo do podcast, misturar com essa brisa do rap aí de colocar tudo como Naruto e ver o que dá. E essa acho que é a única coisa constante nesse podcast, porque eu já falei de anime, já falei de videogame, falo muito de videogame porque é uma coisa que é um entretenimento que eu gosto, que eu acho magnífico, sendo que sempre que der eu tô jogando. E gosto de ler também, só que é foda de ler agora que eu tô fazendo universidade. A universidade demanda leituras chatas e maçantes, tipo as que eu tenho que ler. Tive que ler uma leitura para uma aula de música que eu tô fazendo. E o que era a leitura? Você pegava a Quinta Sinfonia de Beethoven, que era tan 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 tan, a mais famosa. Todo mundo conhece essa porra porque tem todos os filmes. Acho que até tem no filme Laranja Mecânica. Daí você tá lá, ouvindo a música, falando, música bonita e tal. Daí você aprende um pouco da história da música, você fala, legal. E por que a música é daquele jeito? Daí você... Uma curiosidade, que na época que ela foi lançada, todo mundo odiou. Por quê? Era tudo diferente de tudo que já tinha passado antes. Tudo que já tinha sido criado musicalmente. A sinfonia do Beethoven era muito diferente. Porque ele tinha um problema no ouvido, né, que ele estava ficando surdo,
Então isso transmitia na composição dele. Então por isso que tinham sons e agressividades e tal. E toda essa parte é da hora. Só que o problema é quando chegou o texto que eu tinha que ler de uma pessoa interpretando a música. Porque a música não fala nada. Você pode interpretar do jeito que você quiser. E uma das interpretações que o professor deu pra gente ler era o quê? Que aquela música se referia à violência masculina contra a mulher. Era basicamente a simulação de um estupro. E o tan 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 era a movimentação pélvica penetrando a mulher. Então eu falei, meu Deus do céu, de onde a pessoa tira isso? A pessoa deve ser tão bitolada de só pensar na mesma coisa, que no caso é sexo, que qualquer coisa que tenha existência, que exista, ela vai pensar nisso. Então não importa o que seja, se é uma música, ela vai falar, meu, sexo. E não tem nada, nem letra, mas é sexo. Daí ela vê uma árvore, ela, o mundo é machista porque esse aí tem um negócio, um formato fálico. Você fica, meu Deus, por quê? Por que fazer isso? Pra quê? Não pensa, abra seus horizontes. Pense em outras coisas também. Pode pensar no sexo, mas porra, abra seus horizontes, pense em outras coisas também. Não precisa ser só uma. Eu sei que foi maçante ler isso daí. Fiquei revoltado, né? Porque a Quinta Sinfonia é um estupro, de acordo com alguém. E eu fico pensando, meu, se for, por que o cara escreveria uma música do gênero? Não faz nem sentido. É tipo aqueles malucos que faz rap no México, que é um bastante famoso, que é uns rap criminoso, não de gangsta e tal, mas eram uns rap que eles basicamente descreviam os crimes dele, geralmente assassinatos, faziam discos e daí a polícia pegava. Daí a polícia pegava os discos e eu falava, o cara matou o maluco, enterrou no quilômetro 32 e escondeu a arma na lixeira 3 da rua 5. Vamos lá ver se isso é verdade. Daí eles vão lá e descobrem que é verdade. E o cara gravou uma confissão de um crime. Basicamente isso, só que sem palavra. Porra, não faz nem sentido. Não faz nem sentido, meu. Só sei que o mundo tá ficando assim, sem sentido. O mundo tá indo pra um território que eu não gosto muito, que é o da certeza. Todo mundo tem certeza de tudo, todo mundo tem certeza de como levar a vida, todo mundo tem certeza de como o outro deve viver a vida dele, todo mundo tem certeza que a visão dele é a certa, todo mundo tem certeza que a política que ele deseja é a certa. Eu fico olhando e falando, meu Deus, eu queria ter essa certeza, deve ser muito mais legal, é muito mais saudável ter essa certeza do que estar cheio de desconfiança. Porque se ficar cheio de desconfiança é uma merda. Porque o que você faz? Nada. Você fala assim, mano, por que eu vou pensar tal coisa se amanhã eu posso mudar de ideia e vai causar um erro? Então como é que eu sei que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu sigo por esse caminho ou sigo pelo outro? Não sei. Daí você fica nessa insegurança de seguir alguma coisa. Mas você vai seguindo, que é o meu caso. Eu acho muito esquisito a pessoa ter uma certeza de como a vida deve ser seguida, ou qual caminho ele tem que seguir e tal. Então eu fico vendo esses caras em podcast de entrevista, como o Aderiva, o Flow, o Fala Cadabra, o Podpah, o Vênus e tal. Todo entrevistado tem certeza de que o que ele faz, ou a especialização dele, é a melhor coisa do mundo. Eu falo assim, meu, mas como é que você tem certeza disso? Como é que você pode ter essa certeza? Aí ver, ela ajudou só você, e você pegou isso pra querer ajudar outras pessoas, mas não, às vezes não vai. É meu problema com um pouco de psicologia, meu. Com o estudo psicologia, daí eu comecei a ver como as pesquisas psicológicas eram feitas. Ou meu professor era muito ruim, ou então é daquele jeito mesmo, que é tipo, basicamente você chega, vai numa... Geralmente os testes psicológicos são feitos por universidades, essas universidades usam os próprios alunos, porque o dinheiro que os pesquisadores ganham vem do governo. Eles não querem gastar muito dinheiro com pesquisa, então eles pegam os alunos e prometem nota, e todo aluno quer nota. Então você sabe muito bem
só uma parcela da sociedade que é estudante, geralmente de psicologia. É o que nos Estados Unidos virou no campo da psicologia, tinha virado algo muito comum numa época. Daí eu acho que se chama psicologia cultural, começou a quebrar isso, falando, a gente conhece muito de uma classe específica, que são os estudantes de psicologia. Eles até criaram um nome para isso que chama WEIRD, que é Western Educated Industrial Rich Demographic, que são as como é que se fala? Não é personalidade, são as... Pelo amor de Deus, como é que chamam? Qual que é o nome mesmo? São as qualidades dos estudantes de psicologia, basicamente. São pessoas de países ocidentais, educadas, porque geralmente elas estão na faculdade, de países industriais, que já tem uma indústria boa, o R, que são países ricos, e o D são países democráticos. Você basicamente não tem pesquisa de países totalitários, por exemplo. E muito raro você ter. Então, basicamente, toda a pesquisa psicológica já feita foram feitas por americanos, canadenses e agora muitos japoneses. Então, você sabe muito sobre três países. E sempre uma classe X, que é geralmente o quê? Países ricos, estudantes de psicologia. Obviamente que tem algumas coisas que você consegue transcrever para a sociedade em geral. Só que quando eu descobri isso, eu já falei, meu Deus, putz, aí é foda. Daí eu fui pesquisar mais, para ver se era verdade isso. Daí eu descobri o quê? Eu descobri uma pesquisa feita por um psicólogo cultural, que eu não lembro o nome, que eu vou ver agora. Half of the theories in psychology can be tested. Puta, eu não lembro qual que era, mas era uma pesquisa que um cara falava basicamente, depois eu vou achar, que era um cara basicamente falava em que as pesquisas psicológicas, metade das teorias estavam erradas. Se a teoria estava errada, tudo que baseado nessa teoria, tudo que veio depois que teve essa teoria como base, tá errada. Porque se a teoria está errada, o que vem depois está errado. Se a fundação tá uma merda, o prédio vai cair. É basicamente isso. Daí eu já comecei a ficar meio assim e tal, só que depois de um tempo você fala, será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu devia ter escolhido exatas? Porque exata é exata. 1 mais 1 é 2. Aí tem um filho da puta, não, 1 mais 1 pode ser 3. Não, 1 mais 1 é 2, cara. É 2 e ponto final. Porque é aquilo. É aquilo. O foda da psicologia é que a psicologia não é aquilo. Ela tende a ser aquilo. Ela tem uma probabilidade de ser aquilo. E o foda de mexer com probabilidade é que você pode apertar os números até eles retratarem a realidade que você quer. Muitas vezes. Isso pode acontecer, obviamente que existe aquela questão da ética trabalhista, né? A ética do psicólogo e tal, mas o cara não vai ter ética se ele tiver com 1 milhão na mão e precisar mostrar resultado, porra. Quase ninguém tem. Você vê o mundo hoje em dia que os caras fazem qualquer coisa por dinheiro. Qualquer coisa. Então, imagina o cara, ele vai pegar, vai falar, vou perder 1 milhão por causa da minha ética. 1 milhão. E talvez eu nunca consiga outro patrocínio do governo para fazer essa pesquisa. Será que eu vou seguir a minha ética ou eu vou seguir o que enche meu bolso para ter uma coisa tranquila e viajar com minha família para onde eu tiver que viajar, para onde eu quiser viajar? E daí você chega e observando o mundo moderno, você pensa o quê? O cara vai seguir a ética dele ou ele vai pegar o dinheiro? Pouquíssimas pessoas eu acho que seguiriam a ética. Pouquíssimas. Mas isso daí é uma das coisas que aconteceu na minha semana. Tive que ler esse negócio. Outro que eu tive que ler
só coisa chata, meu, só coisa chata. Daí pra relaxar a gente faz o quê? Joga algum jogo. Daí agora eu tô jogando Control, que eu acabei de platinar o The Last of Us, parte 2, que é um jogo bem divertido de se jogar, tirando a história, que eles cagaram a história. Daí eu fiz um podcast bem ruim, explicando bem raso as minhas reclamações com este jogo, que poderia ter sido perfeito, mas o cara escolheu simplesmente fazer qualquer coisa. Simplesmente chegou e falou: bom, eu tenho uma história aqui, eu quero contar essa história e todo mundo vai ter gostado dessa história. Quando a história, que poderia ter sido 50 mil vezes melhor, se ele tivesse ouvido o parceirinho dele, não ouviu. Ele demitiu o parceiro dele que ajudou a fazer o primeiro. Por isso que o primeiro é uma obra-prima e o segundo só é um bom jogo. É só um bom jogo. Mas por quê? Aí você tem que ouvir o podcast. Talvez eu faça um outro podcast algum dia que eu tiver afim, falando detalhadamente o porquê. E se eu lembrar também. Mas uma das coisas é o jeito que a história é estruturada. Primeiro você joga. Vai ter vários spoilers aqui, como tudo aqui. Você ouve esse podcast pra ouvir spoiler. Não venha ouvir esse podcast esperando algo que não tem spoiler. Simples. Então, o que se baseia o The Last of Us? The Last of Us se baseia em duas histórias. Da Abby, que é a filha do médico que você mata no primeiro jogo, e da Ellie, que todos conhecemos. Todos jogaram o jogo, pelo menos. E daí, em vez de ele contar a história paralelamente, ele conta toda uma história, depois ele conta toda outra história. E fica uma merda, porque é composto por 3 dias o jogo. Então, vai mostrar 3 dias da Ellie, chega no clímax da Ellie e volta pra Abby do zero. Falei, cara, você podia ter trabalhado os dois ao mesmo tempo, e subindo, e vai subindo, até chegar no clímax. Porque você não chega no clímax no meio do jogo, volta, depois você vai, chega de novo, daí volta, fica esquisito, e perde todo o ritmo. E tem umas partes ali, que do nada eles se metem uma tribo X, que você também não vai aprender nada sobre ela, só pra ter uma história pra você simpatizar com a Abby, que é o desnecessário. Mas isso fica para outro dia, ou ouça o podcast número alguma coisa. O jogo dessa semana é Control, que é um jogo que não faz sentido. É um jogo que desde o primeiro segundo que você pega ele até agora não faz sentido. Eu ainda não terminei. Mas é basicamente aqueles jogos onde existe uma seção governamental que cuida de elementos supernaturais. É basicamente isso. E o que acontece aí? Acontece que você chega lá do nada, vê um cara se matando, pega uma arma, daí você vira a diretora. E daí você vai andando no prédio, daí você descobre que o prédio, na verdade, tem vida própria. E ele é um prédio normal, uma fachada normal, só que dentro do prédio é 1 bilhão de salas, é 350 andares, daí tem um lixão dentro do prédio, daí tem não sei o que lá. Daí é muito confuso, e eles fazem pra se confundir, porque é assim que é o jogo. Eles falam, vamos confundir o cara, que daí o cara vai jogar pra tentar descobrir a resposta. Só que quanto mais você joga, mais você fica confuso. E daí a personagem principal, que é a Jessie Faden, que é uma mulher ruiva, que parece estar morta por dentro, porque ela vê um corpo no chão e olha e fala assim, acho que eu vou pegar essa arma. Meio esquizofrênica, porque ela tem uma tal de Polaris na mente dela, que aconteceu um acidente quando ela era criança, junto com o irmão dela, quando eles estavam vendo um projetor de filme dos anos 60. E aconteceu um acidente, daí chegaram esses federais dessa seção que se chama FBC, que é Federal Bureau of Control, por isso que o jogo chama Control. Eles são a Federação Burocrática Controladora, sei lá, vou traduzir assim, porque eu não sei como é que traduz um bureau. Eles são a FBI da paranormalidade, basicamente.
vão lá, pegam o irmão dela, raptam o irmão dela e a Jessie consegue fugir. E ela passa 17 anos, se eu me lembro bem, procurando o irmão dela. Acha o irmão nesse prédio, só que o irmão já tá birutinha, porque ele passou 17 anos sendo testado pelo governo. Então fazendo testes macabros com ele, e ele perdeu meio que a mente. E daí você chega no prédio procurando seu irmão, o que tem agora? Tem um riso, que é o quê? Aquele barulhinho chato que sai do gás, que é o tss. Esse é o Hiss, é o grande vilão do jogo. Que você também não sabe o que é, você só entra no prédio sem saber nada, daí lá tá todo mundo flutuando, daí chegam uns caras meio vermelho atirando em você, você pegou a arma do diretor que morreu, daí você olhou, pegou a arma e tal, porque você não tem emoção, e você vai atirando todo mundo e começando a fazer missão, e do nada você resgata uma pessoa ali, uma pessoa aqui, e tal, e fala, você tem essa arma, então você é a nova diretora e tal. Daí ninguém pergunta o que aconteceu com o outro, ninguém sabe explicar. Eles explicam mais ou menos o que está acontecendo e falam assim, a gente está tendo um problema aqui com o mundo paranormal que está vindo para cá, só que ainda está dentro do prédio, a gente tem que parar antes que saia. Só que é muito confuso. É tão confuso que não dá nem para explicar, porque são várias coisas paralelas. Daí tem os objetos de poder, que é tipo a sua arma, tipo prédios, são objetos dos anos 60, muito baseados nos anos 60 as coisas desse negócio, desse filme. Tipo, você já viu Indiana Jones, vários equipamentos aqui, mais ou menos Indiana Jones, aqueles negócio de captar som, de luz, daí você coloca um negócio, objeto de poder no meio. É bem interessante o jogo se ele não fosse tão confuso. E o problema de jogos confusos assim é o quê? É que vai chegar uma hora que a pessoa, ou ela vai ter um puta final foda, que é muito raro isso acontecer, ou ela vai deixar o jogo tão confuso, mas tão confuso, você chega no final e vai estar tão confuso quanto o começo, porque você não explicou nada, só jogou o jogo. Ou então vai ser um final merda e falar, ela tava sonhando com tudo e tá ali sendo lobotomizada pelos doutores psiquiatras da Ilha do Medo do Leonardo DiCaprio. Basicamente vai ser, eu acho que o final vai ser mais ou menos uma merda, mas eu não sei, teria que jogar até o final pra ver. Só que você vê muitas coisas de paranormal, então tem a parapsicologia, telequineses, centros que eles pegavam pessoas e ficavam testando, é muita coisa dos anos 60, tipo o livro e o filme Aposto Who Talk with Goats. Acho que você já falou. I Can Read the Mind of Goat Movie. Os Homens que Encaravam Cabras. É basicamente um filme desse misturado com Fringe juntos para fazer um jogo e você tem uns poderes muito malucos. Então você tem telequineses, acho que esse é o seu poder, telequineses e levitação. E o jogo tá sendo por aí. E por enquanto são essas as notícias dessa semana. Não consegui falar do Naruto, né? Então vamos fazer alguma analogia ao Naruto. Vamos lá. A obsessão das pessoas por um ideal em comum é a mesma obsessão chata que o Sasuke tem durante toda a série. E com essa mensagem linda que eu deixei, e se você viu a série você vai entender, se você não viu a série, ou você vai reclamar comigo, ou então você vai concordar comigo. E com essas palavras lindas eu me despeço, o Aleatório Pacas se despede, e ele vai para casa, que ele já está em casa, mas o Aleatório Pacas vai ser gravado só na próxima semana com atualizações pesadíssimas da semana, sim, das merda que o mundo acontece talvez, as opiniões que eu tenho sobre os acontecimentos mundiais, ninguém sabe, nem eu sei, porque é tudo meio de última hora que eu faço. Então é isso aí, obrigado por escutar e valeu, falou, até mais.